Olá, hello, opa, hoje não é inglês, olá, voltei, eu e meu dente quebrado, né, os meus acessórios, né, e o meu o Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul, tá? Voltei, demorei, mas voltei e continuando com a leitura do livro Formação Econômica no Brasil, do Celso Portela. Bom, meu povo, lembrando que eu estou lendo a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 17, Passivo Colonial, Crise Financeira e Instabilidade Política. O capítulo 17, ele tem 11 parágrafos. E hoje eu vou finalizar a leitura do capítulo 17, lendo o parágrafo número 11. Tá? Lembrando que o capítulo 17 é a relação comercial entre Portugal e Inglaterra. Tá? Então vamos lá. Estou finalizando a leitura do capítulo 17. Tá? Então, a forma de financiar o déficit do governo central com emissões de moeda papel e a elevação relativa dos preços dos produtos importados, provocada pela desvalorização externa da moeda, incidiu particularmente sobre a população urbana, ou seja, mais pobre, né? A grande classe de senhores agrícolas, que em boa medida se autoabasteciam em seus domínios e cujos gastos monetários o sistema de trabalho escravo amortecia, era relativamente pouco afetada pelos efeitos das emissões de moeda papel. Ou seja, os grandes fazendeiros não sentiam essa desvalorização e essa inflação, tá, que estava acontecendo dentro da colônia de Portugal, né, dentro do Brasil. Tá? Então, assim, era mais o pessoal mais pobre, porque os fazendeiros, os grandões, tinham os escravos, né, que trabalhavam gratuitamente para eles. Né? Então, esses efeitos se concentravam sobre as populações urbanas de pequenos comerciantes, empregados públicos e do comércio, militares e etc. Quem sentia no bolso eram os militares também. Com efeito, a inflação acarretou um empobrecimento dessas classes, tá? O que explica o caráter principalmente urbano das revoltas da época e o acirramento do ódio contra os portugueses, os quais, sendo comerciantes, eram responsabilizados pelos males que abrunhavam, que eram, vou ler de novo aqui, né, o que explica o caráter principalmente urbano das revoltas da época e o acirramento do ódio contra os portugueses, os quais, sendo comerciantes, eram responsabilizados pelos males que acabrunhavam o povo. Tá? Então, o conceito de inflação é o mesmo até hoje, tá? Porque saindo a moeda estrangeira de dentro do país, na época nós éramos colônia, tá? Desvaloriza a moeda de Portugal, tá? Desvaloriza a moeda que nós temos. Então fica tudo muito mais caro, principalmente produto importado, tá? Então aqui, ó, tem o rodapé 82.
que nesse caso eram 3 moedas principais, tá? Que era a da Inglaterra, a da Holanda e da França. Hoje em dia, a moeda principal, já tem várias moedas principais, tá? Mas a principal ainda é o dólar, tá? O dólar americano. Na época eram 3, França, Inglaterra e Holanda. Hoje em dia ainda é o dólar. E a segunda moeda mais que circula no planeta é a moeda da China. Tá? Sempre bota em crescimento econômico igual moeda. Primeiro país do mundo em crescimento econômico, Estados Unidos. A moeda principal mais poderosa é o dólar. A segunda maior potência econômica de crescimento é a China. Então, a segunda moeda que mais circula no planeta é a moeda chinesa. Então, crescimento econômico também significa moeda. Então, aqui tem o rodapé, tá? Para explicar essa inflação que aconteceu na época, porque os ingleses facilitaram a dificuldade dentro da colônia, né? Porque eles queriam que terminasse a escravidão dos negros e os fazendeiros não aceitaram. Então gerou essa revolta aqui, esse empobrecimento, esse aumento da inflação da moeda. Bom? E os portugueses tentavam aumentar os preços dos produtos importados, achando que isso fosse ajudar. Só que aumentando o preço dos produtos importados vendidos da colônia, tu vendia em moeda de Portugal, não vendia com a moeda estrangeira. Então, assim, era um raciocínio errado da época. Tá? Tem que fazer assim, ó. A forma de financiar o déficit, a dívida do governo central, com emissões de moeda papel e a elevação relativa dos preços dos produtos importados. O que adianta aumentar o preço dos produtos importados? Eu não vou comprar um produto importado aqui no Brasil em dólar, eu vou comprar em real. Tá? Então era um raciocínio errado da época. Então isso gerou um empobrecimento enorme do pessoal mais pobre da colônia, que era a maioria da população, né? Então aqui, ó, rodapé 82 que eu vou ler agora, tá? 82 aqui. Houve inúmeras revoltas de guarnições militares sem qualquer explicação plausível que não o aumento da indisciplina, na linguagem dos historiadores. No Pará, diz João Ribeiro, as tropas amotinadas detinham os generais, aprisionavam ou assassinavam os governadores, com o auxílio faccioso de todos os desordeiros, e só ao cabo de 4 anos se pôde restabelecer a ordem e o prestígio da autoridade. Em Pernambuco, a tropa saqueou a cidade. A discórdia durou outros tantos anos. No Maranhão, os anarquistas tentaram eliminar o escol da sociedade. História do Brasil, 16ª edição. Páginas 377 e 378. O descontentamento contra os portugueses é outra manifestação do mesmo fenômeno, sendo o caso mais notório o da chamada Revolução Praieira. Praieira. Revolução Praieira de Pernambuco, 1847 a 1848. Os praieiros pediam a nacionalização do comércio a varejo e até a expulsão dos portugueses não ligados pela família às gentes do Brasil.
Aos gritos de "Mata, marinheiro", muitos portugueses foram vilmente assassinados em dias de maior tumulto. Tá? Então aqui está o Psit, página 389. Eu acabei de ler aqui, tá? O rodapé número 82. É o resumo aqui que o Furtado botou para explicar a revolta da população da época, né? Da situação econômica de Portugal dentro do Brasil, né? Que ainda era colônia. Tá? O empobrecimento do aumento da inflação. Tá, meu povo? Então hoje eu finalizei o capítulo 17 e do último parágrafo 11, tá? Então fica pendente a leitura do capítulo 18. Confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos. E faz parte da parte 4, tá? Confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Tá? Fica pendente o primeiro parágrafo, que eu ainda não li. Tá, meu povo? Então fica pendente, tá? A leitura do capítulo 18. E aquela época era a base da matança, né? Eles resolviam as coisas na época matando as autoridades, tá? Era assim que era feito as coisas na época, né? Se resolviam matando. Então é isso aí, tá, meu povo? E amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto para ler princípios de economia, tá bom? E tchauzinho.